Eu vou passar agora a palavra para o doutor Amarílio Campos e ele vai falar um pouco sobre depressão e suicídio infantil. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, queria agradecer ao vereador Uner Augusto pelo convite, a todos da casa. Eu vou ser bem breve, vou até botar meu cronômetro aqui para a gente não estender demais, não atrapalhar os outros. Se eu começou a agradecer aos participantes, a última palestrante, eu vou fazer um link aí com aquilo que ela falou. Mas antes, o senhor começou a falar acerca da questão da população em situação de rua. Eu tenho 8 anos de experiência em população em situação de rua. Trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Assistência, e durante esses 8 anos em que eu passei por lá e também pela Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, tirada as questões políticas que me fizeram, inclusive, não permanecer, eu me deparei com bastante as questões referentes à saúde, né? Saúde, principalmente ao apoio familiar, né? Eu vi que muitos desses moradores de situação de rua, em que eu me deparava com vícios na rua, e por essa minha experiência toda, eles vieram de famílias desestruturadas, de famílias muitas vezes sem amparo, obviamente cercadas de uma educação muito ruim, e com políticas sociais em Belo Horizonte que acolhiam moradores de situação de rua, e por isso, sendo uma cidade com a referência em políticas voltadas à população de rua, muitos desses moradores se deslocavam para a cidade. Então é uma questão que eu deixo aqui, né, quando a gente fala de saúde pública, né, eu já passei pela assistência social, hoje eu sou um psicólogo clínico, já passei pelo governo federal, então eu tenho uma experiência nesse quesito nas questões públicas. Eu acho que a questão do suicídio, né, na adolescência, ela é algo que a gente tem que trabalhar, mas como uma proposta não de trazer informações que todo mundo já está sabendo, né, não só trazer propostas e não informar somente no setembro, né, que é o mês de combate ao suicídio. A gente tem que pensar o suicídio não só em setembro, mas nos outros meses. A pandemia e todos os sintomas provenientes dela, todo mundo já sabe também. As relações orgânicas, também, muitos de nós também já sabemos, né, as questões todas. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que o suicídio, ele basicamente é a segunda maior causa de morte adolescente no mundo, né? Perdendo só para acidente de trânsito e, na verdade, a terceira, né? Porque tem uso de entorpecentes, né? Ou seja, esses adolescentes que nós estamos vivendo dentro das nossas clínicas, nas nossas famílias, eles muitas vezes estão sem amparo familiar. E eu sempre costumo dizer que quando eu tenho um problema na minha frente de um adolescente, eu não tenho um problema, eu tenho uma família inteira, né? E a gente é muito omisso e pouco consciente quando a gente diz, a gente entra no avião e de repente não observa e escuta a aeromoça dizendo que quando há uma turbulência ou qualquer situação de pânico, as máscaras de oxigênio vão descer, e nós temos, enquanto adultos, de pegarmos essas máscaras e colocarmos naqueles sujeitos que estão mais vulneráveis, né? Portanto, quando a gente fala de adolescente, não adianta trabalhar o adolescente, né, somente, se a gente não trabalhar aquele sujeito que pega a máscara, que é o pai. Os meus pais de consultório, que também não se diferenciam muito dos pais do serviço público, que eu também já fiz parte, estão adoecidos, né? Pós-pandemia, antes da pandemia, por culpa de quem, né? Por culpa de um modelo econômico, não sei se por culpa de uma ideia de recompensa imediata, que eu também não sei, talvez por falta de um suporte espiritual, talvez por falta de um suporte científico, né? Nós buscamos muitas vezes os serviços públicos, né,
com o intuito de buscar o apoio dos profissionais. E é uma reflexão que eu deixo antes, né, de começar rapidamente aquilo que eu estou falando, já tem 5 minutos que eu estou falando, é que é sabido que um acolhimento de um adolescente, né, não se faz, a prevenção de um adolescente de uma tentativa de autoextermínio, ela pode acontecer. A gente pode ter políticas de prevenção. E se nós no serviço público e nós nas clínicas e nos nosso dia a dia, pudermos ter uma visão um pouco menos antiquada, que é aquela visão que nós, enquanto psicólogos, eu faço uma autocrítica, carregamos durante muitos anos a respeito de a responsabilização e a culpabilização dos pais, certo? Com teorias falocêntricas, teorias pseudocientíficas, que não trazem nenhum tipo de objetificação do trabalho do profissional dentro da saúde pública. O que eu quero dizer com isso para muitas pessoas que estão aí, né? Que é o seguinte: a gente precisa trabalhar no Sistema Único de Saúde políticas de prevenção mais objetivas. A psicologia se afastou de uns tempos para cá da ciência, estranhamente, né? Com teorias que não exigem comprovação científica, né? Isso é lamentável, né? Quando alguém me pergunta se eu sou um psiquiatra, se eu posso prescrever remédio, se eu sou um psicanalista, se eu sou um psicólogo, eu me pergunto eu faço um questionamento: existe alguma coisa errada aí no lugar da psicologia? Em que lugar que nós vamos nos posicionar, né? Por que a gente não se posicionou até hoje para desmistificar essa ideia? É conveniente para muitos de nós ficarmos escondidos por trás de uma clínica médica, é válida, mas também escondermos por trás de pseudociências que muitas vezes não solucionam nossos problemas. A gente tem problemas políticos graves dentro dos nossos conselhos, pouca validação científica. Eu acho que a psicologia baseada em evidências e a psicologia do comportamento é uma psicologia que tem validação científica. Portanto, eu faço uma crítica a isso, e a gente não pode implicar pseudociência dentro do serviço do Sistema Único de Saúde, sobre o risco da gente gerar um efeito muito maior. Vamos lá para a questão do suicídio na adolescência. Quando a gente se pergunta hoje quais são as maneiras de entender um cérebro adolescente que passa por conflitos, quantos de nós não passamos por conflitos durante nossa vida, né? Quantos de nós muitas vezes não pensou em acabar com tudo ou perder o sentido da vida, né? Se eu disser para todo mundo aí que está no plenário e que está nos ouvindo agora, muitos vão dizer que sim, né? Inclusive eu mesmo. Mas isso faz parte de uma construção de desenvolvimento natural, e que não necessariamente se dá por finalizada somente com o pensamento. Entretanto, a gente sabe que a OMS entende isso como um problema de saúde pública e leva em consideração, com cartilhas instrutivas, se cada um de vocês estiverem aí disponíveis, a gente pode encaminhar. Eu tenho material disponível para todo mundo, para que a gente possa desmistificar um pouco dos papéis das psicologias, das pseudociências, das abordagens mais específicas e de prevenção ao autoextermínio, e sobretudo na adolescência. E a minha vinda aqui, né, é muito mais para falar exatamente dessa preocupação que eu tenho, não da questão do suicídio em si, mas de quanto nós, enquanto profissionais da saúde, muitas vezes olhamos para e a própria saúde, né, olha para o adolescente em crise como sendo um sujeito a ser tratado, né? Sendo que a gente não precisava esperar isso acontecer. Existe algo muito errado no pensamento que diz que um adolescente ele precisa estar em terapia quando ele está doente. Não, ele não precisa estar em terapia quando ele está doente.
ele precisa estar em terapia o tempo inteiro, inclusive quando ele não está doente. Porque a gente consegue trabalhar esse sujeito por inteiro, não necessariamente durante uma crise. Durante uma crise, a medicina faz papel importantíssimo. Mas a gente pode construir sistemas de acolhimento para adolescentes, né, para que a gente trabalhe a prevenção lá atrás. Agora me pergunta se a gente tem hoje, na saúde pública, processos de acolhimento de adolescentes saudáveis. Né? A gente tem programas muitas vezes voltados para a construção de, muitas vezes por organizações não governamentais, instituições religiosas, que é extremamente válido, mas nós não observamos serviço de prevenção ao adolescente. As políticas voltadas à prevenção à saúde mental do adolescente. Né? Isso me deixa angustiado. Porque é um serviço público que deveria ser prestado e que em todos os lugares do mundo a gente consegue identificar, né? Em todos seria um pouco generalizado, mas a gente vê em grandes centros, em grandes países, em países bem desenvolvidos, mas a gente não tem isso como uma política pública. A política pública, quando a gente fala de depressão, a gente já fala com ela instaurada. Quando a gente fala de ansiedade, a gente já fala com ela instaurada. Quando a gente fala de suicídio, da mesma maneira. E por que a gente não previne? Né? A gente não faz check-up todo ano para saber se a gente tem algum problema do coração e por aí vai. E por que a gente não adota práticas mais preventivas? Né? Eu sou psicólogo do esporte, né, e vejo o quanto que os meus pacientes que por mais que tenham passado pela pandemia, mas que se envolveram no mundo do esporte, hoje estão muito melhores do que os meus pacientes que ficaram o tempo inteiro na frente das telas. Indiscutível o prejuízo, é indiscutível. Mas eu pergunto a todos vocês, se nós vivêssemos na mesma condição que os nossos adolescentes hoje, com a mesma idade deles, o que a gente estaria fazendo na pandemia? Eu não acho que seria diferente, não. A gente vive uma circunstância. Se eu fosse um adolescente hoje, o vereador Uner também, nesse momento, e nós vivêssemos a pandemia, provavelmente nós estaríamos ou conversando, né? Quem sabe até jogando juntos, né? E muitas vezes tentando ali driblar de uma forma ou de outra a educação para fazer com que ela fosse mais prazerosa, porque a gente era adolescente e a gente busca muitas vezes o prazer. Então, muito antes do saber técnico que eu trago aqui, muitas vezes da questão orgânica, que a gente está muito mais sabido que isso, eu faço um pedido assim para essa comissão, que quando eu fui convidado, eu falei, agora é a minha vez. É a minha vez de trazer um pouco para a gente pensar sobre isso, sobre políticas de prevenção a doenças mentais na adolescência. Acho que a gente tem que dar cabo disso, não dá para existir numa cidade igual Belo Horizonte, que tem taxas de autoextermínio de adolescentes que são grandes, mas que também tem, assim, assustadoramente falando, a gente tem taxas de suicídio de pais de adolescentes também, tá bom? Então, assim, eu lido com isso, muitas vezes o pai chega aqui numa semana falando que o medo dele é pela filha cometer algum tipo de ato contra ela mesma, e na semana seguinte é ele mesmo que comete. Então, assim, a gente olha para um lado, mas não olha para o outro. Então, a gente tem que fazer políticas de prevenção, não só voltadas para o adolescente, mas voltadas também aos pais. Eu concordo com a nossa última palestrante, que ela fala a respeito do treinamento dos professores, mas discordo da quantidade de atribuições que se colocam aos professores. A gente precisa trabalhar a formação do professor, mas a gente precisa também trabalhar a saúde mental dele. Porque quando a gente fala de ansiedade da criança, a gente esquece que a gente tem um outro sujeito ali na frente que também fica ansioso. Né? Nós, enquanto psicólogos e profissionais da área da saúde, a doutora Maria Clara vai falar a mesma forma, a gente está cansado. Né? A gente está vivendo pressões de todos os lados. Né? Independente se é pós-pandemia ou não, as demandas estão aparecendo, é para isso que a gente está aqui. Mas o nível de pessoas doentes, né? A gente também pode perceber que existe um alto índice de autoextermínio em pessoas da área da saúde.
a propensão em enfermeiros, odontologistas, psicólogos, psiquiatras também é grande. Então a gente tem que trabalhar em prevenção o tempo inteiro, tá certo? Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, deixar essa sementinha aí para a gente poder pensar. Eu não me aprofundei o adolescente, porque eu acho que esse tema, e a criança também, eu acho que esse tema, ele vem, a gente consegue encontrar ele o tempo inteiro na internet, mas aqui a gente tem que fazer a audiência pública ser pública para a gente levantar essa ideia da prevenção. Eu me disponho ao vereador a ajudar a qualquer outro desdobramento disso aí, tá bom? Muito obrigado. E eu acho que todos nós gostaríamos de continuar ouvindo por mais uns 30, 40 minutos o doutor Amarílio, né? Como ele conseguiu expor de uma forma muito simples, né? Muito acessível a todos nós, esse grave problema da depressão. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque enquanto ele falava descrevia como que nós precisamos trabalhar mais na prevenção e no tratamento contínuo do acompanhamento do adolescente, do jovem, por meio da atividade dos psicólogos e dos terapeutas, eu lembrava do meu tempo de Fafiche, quando eu fiz 1 ano e meio de filosofia, daqueles meus colegas de psicologia nas aulas de filosofia e tudo mais, pensava, poxa, será que eu entregaria meu filho adolescente nas mãos daquela turma? E o doutor Amarílio, ele também registrou, né, como que, infelizmente, nos últimos anos, a psicologia, não só a psicologia, mas também o direito, né, formei em direito, a filosofia, se distanciaram da ciência. E eu só gostaria de fazer esse registro e passar a palavra novamente para o senhor, Amarílio, porque eu não queria perder a oportunidade. Sei que o senhor está com pouco tempo, provavelmente vai nos deixar daqui a pouco, e queria que o senhor me respondesse a esse pequeno questionamento. Então, a gente se afasta obrigado por voltar a falar, né? A gente se afasta da ciência quando a gente enviesa os nossos pensamentos pelas vias que muitas vezes são políticas ideológicas e por aí vai. A gente afasta dos objetivos da ciência, e isso é assustador. Assim, a gente tem dentro de conselhos, né, do nosso próprio conselho, bom, eu estou aí disposto a comprar essa briga, bora lá. A gente tem que discutir o conceito, a questão da psicanálise dentro do serviço público, tá certo? Porque a gente não está mais com tempo para ficar esperando a responsabilidade da culpa do pai, do filho, e de seja lá quem, ou da mãe, e porque isso é inconsciente, porque isso é aquilo, chega disso. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, é um jovem adoecido, e a ciência tem que botar isso, e cabe à Secretaria de Saúde apresentar dados. Eu falo isso, eu quero. Não adianta nada a gente pôr psicólogo dentro do consultório, das escolas, se a abordagem não é eficiente. A gente só vai queimar o filme, entendeu? A gente vai colocar a psicologia no status e depois falar assim, bom, não deu certo porque a gente tentou. Não adianta, como é que a gente vai fazer? A gente tem que capacitar o psicólogo também, né? Porque se a abordagem não for uma abordagem eficiente, se a linguagem não for uma linguagem que chega no jovem, ele não vai querer olhar para o psicólogo, não. Se o psicólogo não souber o que o jovem faz, ele vai olhar para o psicólogo e falar assim, quem que é esse sujeito que está aí falando um monte de coisa para mim? Se o professor olhar para o psicólogo e o psicólogo trouxer teorias falocêntricas, que espécie de psicólogo é esse? A gente vai ficar esperando o quê desse cara? 3, 4, 5 anos? Ele conseguir entender o lugar do desejo desses sujeitos? Que negócio de lugar de desejo? A gente tem que ser eficiente, a gente tem que falar, vem cá, vamos pro esporte? Vamos lá, vamos executar. Então aqui, vem aqui, o que a gente pode fazer que eu posso te ajudar? Senta comigo, eu te entendo, mas eu vou te escutar. A gente tem que parar de ficar com esse silêncio, colocar o profissional da psicologia no silêncio absoluto. E todas as vezes que meus pacientes chegam aqui e falam assim, eu fui ao psicólogo, nunca falou tanto para mim do qual você está falando. Eu falo assim, provavelmente você não fez psicologia, você não foi a psicoterapia, você foi lá, você passou por ali, né? Ele tem que se identificar com aquilo, ele tem que se identificar, eu tô com essa roupa aqui, tal, bonitinha, mas isso aqui não é meu, né? O outro consultório é lá que eu atendo os meus adolescentes, é ali que eu vivo, aqui não, aqui é onde eu atendo os meus pais. Então a linguagem tem que ser igual, né? Então dentro do serviço público a gente tem que olhar para o adolescente e entender assim, pô, eu quero ser para esse cara referência.
psicólogo tem que olhar e falar assim, eu sou sua referência, eu vou te acolher. E não, vem cá uma vez e volta daqui a um mês. Não dá tempo. Entendeu? Agora, eu quero dado. Eu queria que a prefeitura me trouxesse dados específicos sobre qual é a quantidade de adolescentes hoje que estão em tratamento preventivo para processos depressivos, ansiosos, seja lá quais que são, e que tem como abordagem a psicanálise. Quanto tempo esses psicólogos ficaram com esses pacientes? Né? Porque se você pensa numa abordagem de uma epistemologia como a psicanálise, a gente espera que a gente vai ficar 15 anos no serviço público. Alguém pode ficar 15 anos no serviço público esperando uma resposta? O adolescente quer resposta para amanhã? Não existe. Perfeito, doutor Amarílio. Gostaria de continuar ouvindo o senhor por mais 30, 40 minutos a respeito. Sobretudo da experiência que o senhor teve, né? Dentro dos quadros da prefeitura, né? Toda a experiência com moradores de rua e tudo mais. Vamos pensar numa outra audiência pública aí para trazer o senhor e a gente conseguir extrair um pouco mais da experiência e do conhecimento do senhor.